Olá, bem-vindo a mais um Rota da Saúde podcast. Eu sou Rafael Sarmento, a gente está recebendo um convidado incrível. Ele é psicanalista, constelador familiar, criador do Instituto Saori. Com vocês, Marcos Vieira! Marcos, obrigado pelo tempo, obrigado pela dedicação que está aqui. Eu quero muito saber sobre a sua profissão, sobre o Instituto, né? A formação que vocês fazem lá também. Mas antes, eu sempre peço para quem vem aqui contar um pouquinho da história, né? Então, para que as pessoas que não te conhecem ainda possam te conhecer, possam saber a sua história, por favor, Marcos, conta a sua história pra gente. Como você foi parar nessa área e como você escolheu essa profissão? Então, Rafael, agradeço o convite. Eu que agradeço. E foi assim incrível, porque eu sou professor de matemática. Professor de matemática. Ao longo do período, eu tive um processo de síndrome de burnout. E aí fiquei afastado. Caramba! E durante esse afastamento, eu acabei precisando de ir para a psiquiatria e fazer um tratamento de análise, porque o psiquiatra indicou que a medicação não ia resolver o meu problema, que eu precisava de cuidar da minha saúde emocional. Uhum. Ao entrar no processo de fazer as minhas análises, eu acabei me apaixonando pela área, coisa que até então eu achava que era para maluco, para doido. E aí, quando eu comecei, houve uma paixão incrível que eu passei a estudar psicanálise. Ao fazer o curso, eu fui só ampliando. E aí me envolvi na formação de constelação familiar, barra de Axis, hipnose, hipnoterapia. Caramba, que legal. Aí fiz a terapia corporal, análise haitiana. E foi incrível porque o Saori, ele brota através da própria constelação familiar. Porque quando eu comecei a fazer o curso, eu chegava em casa no final de semana, no domingo, e aquilo mexia muito comigo. E a minha esposa, a Vânia, ela começou a perceber as mudanças. E essas mudanças que estavam acontecendo comigo e com a minha família, isso tocou muito nela. E até então também ela não tinha esse desejo de envolver-se no processo terapêutico, nessa linha terapêutica. Uhum. E aí, com a constelação familiar que eu fiz, ela começou a se envolver junto comigo. Caramba. E aí nós acabamos montando uma boa parceria. E essa parceria fez com que ela também ampliasse diversos cursos dentro da área, cursos que eu não fiz, como a acupuntura. Ela é uma ótima especialista na acupuntura, na auriculoterapia e a medicina chinesa. Medicina chinesa. Que legal. E daí surge um ponto de uma reflexão, que até então eu estava dando aula em outros institutos. Você ainda dava aula de matemática? Aula de matemática, continuo ainda dando aula. Até eu sou hoje? Aposentado numa matrícula e ainda continuo dando aula. Professor sempre. E aí, dando aula em outro curso de constelação familiar, surgiu a necessidade de alguns alunos, que foram meus alunos, de ampliar mais, aumentar a sua formação. Porque eu também percebi que só uma conclusão de um curso não é o final, não é o término, é um início para uma outra jornada. E aí nós começamos a jornada do Saori, que começou lá na pandemia, que nós no primeiro momento chamamos de Instituto Afectos, só que nós não conseguimos registrar essa marca. Ele nasceu na pandemia. Nasceu na pandemia. E aí nós alteramos para Saori e conseguimos registrar a nossa marca, Instituto Saori. Caramba, que legal. E nós legalizamos tudo na pandemia e começamos a aumentar esses cursos, né? Oferecer cursos, né? Depois, quando você entrou nessa área para formação de psiquiatria, você chegou a clinicar? Como é que funcionou isso? E já clinicava já. Clinicava Comecei em 2014, 2015, já num consultório. No consultório, né? Mas, e teve um momento que você falou sobre que dava palestras e cursos também. Sim, né? Sim. E você já se formou com esse viés de repassar os ensinamentos? Não, por incrível que pareça. Eu, no processo que eu estava me formando, eu sentia uma certa insegurança de clinicar. Eu tinha um certo medo, uma ansiedade, uma preocupação. Depois que eu comecei, que eu fui acompanhado pelo supervisor, eu fui sentindo segurança. Por isso que a supervisão é muito importante, né? Sim. Então, a formação ela não termina num curso.
E a supervisão me deu uma estrutura, uma base muito boa para que eu pudesse ir ampliando o meu conhecimento, a minha capacidade de olhar o outro, da empatia, todo o movimento que a psicanálise exige e precisa de um analista, né? E assim eu fui me capacitando, né? Caramba, que história legal, história legal. Eu quero entrar mais no detalhe sobre o curso, sobre o Instituto, mas eu queria falar um pouco sobre a psicanálise antes. Eu vi nas redes sociais de vocês que vocês falam sobre um vazio que ninguém vê. E a gente às vezes fica perguntando o que é isso, né? Eu queria saber, na sua visão, o que de fato é isso e aonde existe esse lugar desse vazio. Se ele é o início de qualquer questão que você tenha ou ele está no final. Me explica, por favor. Se você me permitir, eu vou ampliar. Claro. Não vou ficar só na psicanálise. Claro. Não, porque eu acabo indo de um eixo para outro, sabe? Que as minhas formações navegando, eu me perco. Eu vou navegando e eu me perco, às vezes, nos raciocínios. Mas vamos lá, a psicanálise, ela freudiana, ela vai apontar esse vazio como um afeto que não foi simbolizado. Ou seja, o id, que é uma das topografias do aparelho psíquico, ele tem um processo pulsional de desejo, princípio do prazer, assim que ele funciona. E Freud também definiu que o aparelho psíquico ele funciona a partir de um processo de economia de energia. Então, seja, essa pulsão ela tem uma excitação. O afeto ele produz uma excitação no psicológico, na metapsicologia. Sim. E essa excitação desse afeto ele precisa de uma representação psíquica. Quando essa representação psíquica ela não é elaborada, há um retorno e um acúmulo dessa tensão de energia. Sim. E aí o que acontece? O recalque, o traço minêmico que vai provocar no adulto uma instabilidade ou um vazio. Caramba. Por exemplo, quando uma criança, por exemplo, vê os pais brigando ou discutindo, ou então ela fica sem o apoio, sente o ambiente inseguro, ela vai registrar aquela informação, aquela imagem como medo, como insegurança, e vai impactar e ela não vai simbolizar. O que acontece para que um afeto não seja recalcado nem reprimido? Ele precisa de ter um nome. Por exemplo, vamos imaginar que aqueles pais ali estão discutindo, estão brigando. E a criança ali fica com aquele medo. Pai, você vai separar da minha mãe? Aí o pai fala assim, olha, fica calado, que isso não é assunto teu, você vai brincar. Deixa que esse problema eu resolvo com a tua mãe. A criança estimulou um afeto interior, ela não conseguiu simbolizar esse afeto, ou seja, não entrou na linguagem. Quando não entra na linguagem, isso escapa. Isso aí, quando escapa, ele acaba ocorrendo um recalque, e aí na vida adulta ele pode desenvolver um vazio e uma ansiedade e um medo de perder. Sim. Porque há aquele impacto. No ponto de vista, por exemplo, da neurociência, que a gente pode destacar, há um processo nesse mesmo fato que o tálamo ele vai assimilar, ele vai captar o sensorial como a imagem que ele guarda, ou seja, como que esse pai olhou para essa criança, como que esse pai falou para essa criança. Então, ele registra isso e a amígdala vai acabar fazendo uma associação entre o que pode acontecer. Eu posso ficar sozinha, eu posso sentir abandonado, eu posso perder o meu pai. E o hipocampo, ele procura organizar tudo isso para traduzir numa linguagem. Se isso tudo falha, o hipocampo também perde a capacidade de simbolizar isso. Isso é a psicanálise junto com a neurociência, integrando ambos os conteúdos, né? Ambas as abordagens. Caramba. E do ponto de vista da constelação familiar, que eu também acho interessante, o vazio ele pode estar simbolizando ou representando algo que foi excluído dentro do sistema familiar. Excluído. Algo que não teve. Algo que não teve.
ou algo que surgiu, que aconteceu, e depois esse acontecimento não tem mais. Por exemplo, vou dar um exemplo. É o que se chama de síndrome do jacente ou o gêmeo evanescente. O que é a síndrome do jacente e o gêmeo evanescente? Por exemplo, quando a mãe tem um aborto, a mulher tem um aborto, a suposição teórica, alguns teóricos, alguns cientistas, perceberam que a segunda gestação é gemelar. Mas nem sempre esse gêmeo ele vinga, esse gêmeo ele é evanescente, ele se perde. Ou o próprio sistema da mulher biológico ele vai recaptar esse embrião, ou esse embrião vai sair num pequeno sangramento, vai ter um processo abortivo. Esse que vai nascer, que a gente chama que vai vingar, ele vai sentir um vazio pela falta desse irmão. Porque no sistema nada passa batido. Tudo tem uma informação e registra. Então, quando o processo da gravidez, há um processo chamado projeto sentido. Esse projeto sentido é um projeto dos pais, desde a infância, mas o pai que projeta como é que se ele teria um filho, como que seria esse filho, um homem ou menina. Sim, sim. E a mãe é a mesma coisa. Quando acontece a gravidez, a gestação, esse projeto sentido, eles se incorporam um no outro, ou seja, vira um projeto único do pai e da mãe. E nós recebemos esse projeto sentido. E outro é a síndrome do jacente, é um luto não vivido, que pode ser vertical, um avô, por exemplo, que suicidou, que perdeu um parente e não conseguiu vivenciar esse luto, pode acontecer de que o seu neto vivencie esse luto para ele. Isso é chamado síndrome do jacente, né? E pela lateralidade também. Um irmão que morreu, o outro que nasce depois pode vivenciar esse luto pela mãe. E às vezes entra como filho de substituição. A mãe tem um filho, o pai, aí esse filho ele quer chamar de João, por exemplo. Tem um sonho de chamar de João. E esse filho não nasce. Ou ele nasce e morre tão novo. Uhum. Aí depois tem outra gravidez. Bota também o nome de João. Aquele outro João, que teve o aborto, ou que viveu pouco tempo, ele perdeu o lugar dele. Ele ficou excluído dentro do sistema. Porque nasceu um outro João para substituição. Caramba! E aí esse filho de substituição pode se acometer na vida adulta desse vazio, dessa falta. E esse vazio pode gerar compulsões, pode gerar dificuldade de você viver e tocar a sua vida de maneira saudável, né? Caramba. Porque tem ali uma falta, né? Sim. E ele não sabe qual é a falta, ele não vê. É inconsciente, né? É inconsciente. Tanto do inconsciente sistêmico, da consciência do grupo familiar, como do próprio inconsciente pessoal. É impressionante, a constelação, ela realmente é impressionante. É impressionante. É impressionante. E tudo que você falou agora nesse início, ele me traz uma menção muito ao passado e o reflexo no futuro, o reflexo na vida adulta. Eu quero te fazer uma pergunta. É comum que as pessoas esperem que a psicanálise conserte ou alguma coisa na vida delas? E eu sei que você não trabalha assim, não é dessa forma que você lida. Como é que você faz? Realmente existe esse fato, né? Comportamento, né? Eu quero consertar a minha vida, né? Como se a gente estivesse trabalhando com a máquina, né? Sim. Como se o sujeito psíquico, né? Ali. O sujeito do inconsciente fosse essa máquina que precisasse de um conserto, de uma reciclagem, sim, ou de um reparo. Sim. Realmente nós não conseguimos trabalhar nesse sentido. O que nós trabalhamos é dentro desse processo de levar e conduzir a compreensão tanto do aparelho psíquico, né? O entendimento do aparelho psíquico, como que ele funciona, como é que funciona o processo estrutural desse aparelho, como é que na metapsicologia esse aparelho funciona também, tanto do processo que ele acaba desenvolvendo, que a neurociência vai chamar de potencialização de longa duração, ou seja, de acordo com o trauma, de acordo com o conflito, com aquilo que ele viveu, ele acaba ativando determinados
neurotransmissores que ficam ativos no corpo, no cérebro da pessoa e ativa todo o sensorial. E aí aquela pessoa fica numa ativação. E essa ativação, por isso é um potencial de longa duração. Ela mantém aquilo registrado na memória. E vez ou outra aquilo dispara o que chama de gatilho, né? Sim. Gatilho emocional. Escuta muito isso. Isso. Né? Então, a gente procura dar também a informação, ter o cuidado de amparar, porque aí acho que a importância de entender Sim. diversas abordagens, diversos conceitos teóricos, porque isso ajuda muito a entender, por exemplo, a estrutura, a entender, por exemplo, qual a leitura caracteriológica dessa pessoa, se a gente está lidando com a pessoa do núcleo psicótico, do núcleo psiconeurótico, Sim. se a gente está lidando com a pessoa de uma estrutura esquizoide, Sim. porque ele teve uma questão lá no útero materno, e aí às vezes ele não entende e quer consertar, né? Eu quero, e tem gente que chega a pergunta também, eu quero me conhecer a minha identidade, quem sou eu, né? Eu falo assim, eu também quero conhecer quem sou eu também. Estou igual a você. Se descobrir como você me fala. Então, a gente vai em amiúde, conseguindo entender aqueles traços que trouxeram dor e sofrimento e que ainda está provocando e integrar isso, porque nós vivemos numa certa polaridade. E essa polaridade é que às vezes nos adoece, porque a gente separa, faz uma divisão. E entra tanto a psicanálise como as outras abordagens, falando que é preciso, é importante que haja essa integração, Sim. que entenda os níveis neurológicos, né? De que maneira que os nossos níveis neurológicos podem atuar. Por exemplo, a gente tem um nível que é ambiental, e a gente começa a trabalhar então essa estrutura. Sim. O ambiente é que lugar que eu estou. Falou ambiente, o ambiente que a pessoa está, né? Isso, com quem que eu convivo, que lugar que eu estou. Sim. E no nível mais acima, existe o do comportamento. O que eu faço? Como é que eu estou nesse ambiente? Como é que eu me comporto? E no nível mais acima, existe o nível da capacidade do conhecimento. Essa capacidade do conhecimento, ele vai responder como eu faço. Aí ainda não é um nível que é muito elevado, mas a gente trabalha no intuito de que essa pessoa vai compreendendo esses níveis. Depois entra no nível da crença e dos valores. A crença e os valores é por que eu faço isso, né? Para que eu estou fazendo isso? Sim. Como é que eu repito isso? Por que eu estou repetindo? Por que eu estou repetindo? Esse é um ponto muito chave, né? São as crenças e os valores. E no nível mais em cima tem a identidade, né? A identidade vem dar uma resposta muito mais ampliada, porque vem trazer assim, quem eu sou dentro dessa estrutura toda, dentro desse ambiente, no meu comportamento, na minha capacidade, no meu conhecimento, nas minhas crenças e valores, que é discutível dentro dessa polaridade. Então, quem sou eu? E aí, acima da identidade, vem um nível mais alto, que é o nível da espiritualidade. É onde envolve a nossa missão, Sim. O que nós estamos desenvolvendo até agora, como que nós construímos. Sim. E, às vezes, a crise da missão, aí entra um pouco na gente pensar na antropologia, que a antroposofia vai pontuar que esse nível da missão, da espiritualidade, ele começa nos 28 anos até os 35, 36 anos, onde entra a crise, né? Casamento que eu fiz foi bom, minha profissão é boa, Sim. Como é que eu estou? Então entra um vazio aí também, Sim. que você falou no começo, que eu não consigo saber de onde que vem esse vazio. Porque cada etapa da nossa idade, nós fazemos um retorno a etapas tanto da ancestralidade, que é o ciclo, tanto da ancestralidade quanto da nossa vida, do nosso projeto sentido. Nós estamos sempre voltando, sempre voltando e associando. Me corrija se eu estiver errado. As pessoas elas têm esse comportamento de perguntar, muito sobre, se tem a ver com o que você falou, de não valorizar o momento que elas estão vivendo hoje e sentir esse vazio por não lembrar que há, 10 anos atrás ela queria viver aquele momento que ela vive hoje. E tem esse comportamento comum das pessoas? Sim, de pensar e recordar momentos anteriores do passado. Por exemplo, hoje você falou, ela sente o vazio numa crise, né? Dos 28 aos 35 anos de idade.
E será que esse vazio também pode estar associado por ela não lembrar e não ter um exercício mental de que há 10 anos atrás, ou há 15 anos, ou há 20 anos atrás, ela queria estar no lugar que ela está hoje? Sim. E esse esquecimento, essa não lembrança, é um processo que está neurológico, que é do próprio hipocampo, uma fragilidade no hipocampo. É explicado, então. Exatamente, ou seja, o excesso de determinados neurotransmissores, que é a falta da dopamina, Sim, a falta da sim, serotonina, sim. isso causa um desequilíbrio. Sim. E esse desequilíbrio enfraquece o hipocampo. O hipocampo é o responsável pela nossa memória, ou seja, pela nossa lembrança. E a terapia pode ajudar a reestruturar e ativar esse processo do hipocampo para que a pessoa comece a ter as suas recordações, Sim. a tua lembrança. Sim. E simbolizar e elaborar. Segundo a psicanálise e até a constelação familiar, a gente olha, porque a gente sempre está agregando uma com a outra, tudo aquilo que não foi representado, que não foi simbolizado, que não foi elaborado, que não teve uma linguagem, que não teve um discurso, ainda continua nesse lugar oculto, ou seja, na dor e no sofrimento. Porque o sintoma, a dor e o sofrimento é tudo um movimento inconsciente que está rompendo o soma, o corpo do sujeito. Caramba. Que aula, hein, professor? Que aula. Deixa eu entrando já nesse gancho de aula, você criou um instituto e eu queria fazer uma pergunta sobre ele. Ele não é um instituto de cursos avulsos, é um instituto de formação, né? Em qual momento você percebeu que tinha essa necessidade de fazer um instituto completo, uma formação completa que tem cursos de extensões, né? E pós-graduação também? Sim. Eu percebi com a minha própria experiência. Porque quando eu fiz o curso de constelação familiar, eu percebi o que me faltava para mim poder entregar um melhor atendimento para os meus clientes, meus pacientes. Então, isso que faltou, eu comecei a perceber que eu precisava e necessitava, quando eu tivesse um curso ou quando montasse, melhorasse isso. E isso também aconteceu com a formação de psicanálise. E nós, então, começamos a criar um pequeno curso, um pequeno movimento. Começamos só com a constelação familiar. Aí depois mas tem um curso de extensão. Isso. Aí depois veio a alegria de montar a psicanálise também. Uhum. Estruturamos e modelamos o primeiro formato, depois vem o segundo formato. E a gente começa da extensão, que é essa preparação para que a pessoa tenha capacidade, né, de fazer a revisão conteúdo, a revisão didática, e também passar pelo processo de análise, que eu acho que é uma importância muito grande para a gente começar a se autoconhecer, a mexer com as nossas emoções, a lidar com essas emoções, né? Entrar no processo subjetivo, porque às vezes a gente faz um curso, né? Ou quer fazer um curso, que as pessoas chegam lá de imediato querendo só olhar para fora, como se estivesse consertando mesmo aquela pergunta que você fez, né? Sim. Como se estivesse lidando com a máquina, alguma coisa, né? Então, quando começa a encontrar com os desafios, com as perguntas desafiadoras do nosso curso, ela percebe que não tem como ela não se envolver com o estado emocional dela. E a gente começa a provocar, sabe? Porque sempre vê o outro. Ah, a minha prima é assim, ela é neurótica, histérica. A gente fala, e você, como é que é? Então, a gente começa a provocar, sabe? Para a pessoa olhar para ela muito mais do que olhar para o outro. Porque o primeiro momento é olhar para mim, depois Sim. eu vou olhar para o outro. Sim. E aí a extensão vem nesse sentido, né? E depois vem a pós-graduação no sentido de capacitar melhor, porque o avanço que a gente entende que precisa de mais conteúdo, que ele não Sim. para. E depois da pós-graduação veio agora a criação do seminário, onde Que a gente legal. trabalha com 11 autores, né? É isso? Que legal. 11 autores, 11 técnicas, 11 métodos. Então, e nesse seminário, o que é interessante é que a gente também olha e fala muito do processo da técnica. Por exemplo, meu lugar aqui, a minha cadeira de analista, ela é uma cadeira quente, mas como que eu manejo
de acordo com a cadeira que você está sentado como cliente ou como paciente. De que maneira que eu te vejo? Como que eu manejo isso? E a gente olha pela perspectiva de 11 autores, né? Caramba! Isso é bem interessante. Sim. Então, a gente sempre está preocupado em dar uma formação continuada. Que legal, que legal. Eu acho muito importante. Eu queria te fazer uma pergunta e pedir também uma gentileza sobre esses padrões inconsistentes, né? Eu queria te pedir para explicar um pouco, se possível, na prática, o que seria e tentar conseguir me passar a diferença das pessoas que sabem o que são, né? E das pessoas que vivem, de fato, uma transformação sobre isso. E se a formação, ela atua nisso também para o aluno. Uhum. Existe aquela pessoa que ela sabe do padrão que ela está vivenciando, tem a consciência. que ela está vivendo. Ela tem a consciência, só que ela não sabe como mudar esse padrão. Ela percebe que eu tenho um padrão, por exemplo, que eu estou repetindo os mesmos eventos que o meu pai ou que a minha mãe obteve na vida. Mas como parar isso? Sim. Eu não sei como interromper isso, como parar isso. Entendi. A psicanálise e a neurociência vai olhar de outra maneira, né? De uma maneira, cada um na sua forma de perceber. Sim. A psicanálise vai olhar diante de uma estrutura de como que ela vivenciou na sua infância, que fase que ela está fixada, que o Freud ele vai pontuar que o trauma o recalque, ele vai ter um período, uma fase que é a fixação, ou seja, o momento da infância e da vida dele que ele ficou preso ali é como se estivesse numa gaiola mesmo. Então ele ficou fixado. E as fases que Freud trabalha dentro da psicanálise é a fase oral, a sádica anal, a fase fálica, latência e a fase genital. São essas 5 fases. Dentro dessas 5 fases, existe outras também que Lacan vai trazer o campo de visão, Melanie Klein vai trazer o objeto bom, né? Bion vai trazer os conteúdos brutos, os conteúdos trabalhados, aquilo que não foi elaborado, que não foi produzido. Então, cada autor ali vai trazer uma perspectiva dentro dessas 5 fases que Freud definiu. Mas essa fase, uma dessas 5 fases que faz com que a pessoa fica fixada ali e essa fixação faz com que ela repita determinado padrão. Por isso que a psicanálise ela trabalha também nessa investigação do inconsciente na repetição. Sim. O que a pessoa repete, né? Eu já escutei uma frase assim, não começou em mim, mas precisa terminar em mim. Ah, sim. Faz sentido isso? Faz sentido. E a gente pode olhar dentro desse campo de perspectiva da psicanálise, como olhar na perspectiva da neurociência, porque a neurociência vai trazer o processo da neuroplasticidade, a neurogênese. O que é a neuroplasticidade, né? Foi criado ali porque a criança ela não tem capacidade de elaborar. Sim. Os responsáveis, cuidadores, elaboram para ela. Sim. Então, o terreno psíquico é preparado pelo outro. Pelo que ele está, inclusive, externalizando. Exatamente, né? No ambiente que ele está ali. Então, ele recebe aquilo dos cuidadores. E ele não tem como nem nomear aquilo, é preciso que seja nomeado, por isso que entra na questão simbólica, né? Sim. É preciso ser simbolizado aquilo, precisa ter um representante para as emoções e para o sentimento que a criança está vivendo. Posso pedir um exemplo e você me diz se faz sentido isso que eu estou falando? Sim. É o famoso, no momento, falar para a criança, você vai ser igual seu pai, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso vai ficando no subconsciente. Esse é um mandato, né? Um mandato consciente que a pessoa, a criança até que recebe esse mandato, ela acaba censurando e diz assim, eu não vou, e rejeita tudo aquilo. Só que ao rejeitar, ela cria uma polaridade dentro do próprio sistema neurológico, psicológico dela. E a tendência é que inconscientemente ela acaba reproduzindo sem querer reproduzir. Sim. Porque tudo aquilo que a gente rejeita, a gente entra num processo também, numa leitura junguiana, né? Tudo que a gente rejeita, a gente acaba mantendo na nossa sombra.
e a nossa sombra é aquilo que nos incomoda. E o processo de individuação de Jung é fazer com que a gente aproxime essas polaridades. E o nosso processo de formação lá também, ele visa essa questão de aproximação das polaridades. Ou seja, tudo aquilo que eu rejeito, tudo aquilo que eu tenho preconceito, a gente vai trabalhando em cada aula, em cada módulo, além do cliente, a gente vai trabalhando nos cursos também, nos nossos atendimentos, para que essa polaridade não incomoda tudo. Sabe, rejeições, conflitos, tudo aquilo que nega, né? Tudo aquilo que rejeita, tudo aquilo que abandona. Então, isso não fica esquecido. Isso acaba criando comportamentos, estruturas psicológicas e acaba gerando esse movimento, às vezes, doentio. Né? O pior para mim, quando eu escuto você me explicar essa parte técnica, o pior para mim é imaginar que os pais, eles não têm o conhecimento, né, no nível de responsabilidade na formação total e na formação, posso dizer assim, neurológica, na formação de consciência de uma criança, né? Entendeu? O reflexo que isso vai trazer para o futuro. Porque também o pai, não estou julgando os pais, mas eles também não foram educados a isso também, entendeu? Não aprenderam. Não aprenderam, né? Nós não aprendemos também. Estão aprendendo com a criança que está vindo. Sim. E não conhece como é que é essa estrutura como é que é a estrutura da formação. O que precisa. Então, às vezes, e o terapeuta também precisa, às vezes, colocar nesse lugar de pai e de mãe, no primeiro momento, para poder ser, às vezes, aquilo que faltou para o cliente, sabe? Sei. Ser o continente, ser o round, esse apoio, né? Esse apoio para poder que esse cliente sinta segurança, sinta confiança, para poder começar a colocar para fora, né? A gente chama assim de esse vômito espiritual, ou seja, expor toda a sua mazela, toda a sua dor, todo o sofrimento. Caramba. Sem a empatia ele não vai conseguir, ele também vai manter a sua resistência, vai manter suas defesas. Sim. E o que é interessante também quando eu falei lá da neurociência, né, que impacta aquela questão do vazio, que é o tálamo e a amígdala, é o que acontece, às vezes, no mecanismo de defesa da projeção. Por exemplo, o tálamo, ele vai associar e vai acabar registrando no hipocampo a imagem que esse pai apresentou, seja uma imagem de cara feia ou de abandono, largou para lá, isso tudo vai ficar registrado no hipocampo. E a pessoa, quando está na vida adulta, que ele depara com algo muito semelhante, a própria conexão vai trazer algo que ele já viveu. Então, às vezes, ele vê no outro a imagem do pai, ele vê no outro a voz do pai, uma voz áspera, uma voz calma, uma voz nervosa. E aí ele dispara todo o gatilho interno daquilo que falhou na infância dele também. Caramba. Aí pode vir diversos processos, né, de comprometimento. Pode vir uma agressividade, pode vir um processo que ele vai distanciar, vai se calar, vai ficar tímido. Pode ser que ele fique submisso àquela agressividade. Sim. Pode ser que ele fuja, que ele corra, ou que ele avance, que ele ataca. E essas todas as reações, ela vai acontecer dentro do processo também neuronal, que é o cérebro reptiliano, o sistema límbico ou o neocórtex. Essa informação tudo vai conectar e ele vai responder aquilo que ele está vivenciando naquele momento. Só que fez uma associação com a fase que Freud chama de fixação da fase dele. O traço minêmico ali. O que trouxe a dor e o sofrimento, que impactou. Exatamente. Olha que aula que eu estou recebendo. Agradecer que você criou uma instituição para formar pessoas, porque vão formar muitos profissionais ainda aí com esse conhecimento. E nós temos a alegria também de dizer aqui, e posso falar isso com propriedade, porque eu ouço as pessoas falando e comentando, que parece que entra na caverna do dragão, não é isso? Que alguns falam, né? Entrei na caverna do dragão. Eu nem sabia o que era isso, né? Porque eu entro no Saori e não saio mais. Porque eu faço curso, faço outro. É isso aí. Esse processo de crescimento e de desenvolvimento, né? Desse cuidado, né? Sim, perfeito. As pessoas elas têm, posso estar errado, mas falando até por mim também, elas têm medo de voltar ao passado, né? E revisitar, porque
Primeiro, porque algumas pessoas têm essa mania de não querer enfrentar a dor do passado e tal. Como é que você lidar com as pessoas que têm esse medo? A gente lida com muito cuidado, muita atenção, porque o medo de retornar ao passado, a gente observa de vários aspectos e vários ângulos. Que um primeiro medo que a gente pode pontuar é aquele... e olhar para esse corpo também, porque às vezes o corpo passa uma mensagem. Então, se essa pessoa teve um trauma na gestação, o corpo dela informa esse trauma. E aí ela tem um medo, uma ameaça dela não sobreviver, dela se desintegrar nesse corpo, do ego se perder. Então, é uma ameaça de ser engolido pelo outro, de ser exterminado pelo outro. E a gente já percebe que ali tem uma ameaça muito intensa, né? Um medo. Então, para trabalhar esse medo, às vezes a gente tem o cuidado, né? Eu tenho cuidado de, às vezes, trabalhar esse processo da gestação, que é um processo que aí a gente entra, talvez, na constelação familiar. Sim. E na abordagem corporal. Sim. Que é promover e provocar um renascimento. Que às vezes a pessoa nasceu até pelo fórceps, né? Ou então nasceu com outra indução. Sim. Às vezes com a cesariana, isso pode também provocar um medo. Sim, a constelação fala sobre isso. Fala sobre isso. Então, o medo é uma ameaça que eu desconheço que ameaça é essa, mas é uma ameaça que de repente, ela pode ser real e ela pode ser apenas uma ameaça psicológica que a pessoa criou ou então criaram para ela. Tem dois processos aí, né? O processo em que a pessoa vivencia e é outro processo que ela viu o outro vivenciar. E ela acaba, na empatia dela, trazendo como se eu repetir o que essa pessoa fez, isso também vai acontecer comigo. Então ela tem um medo de que aquilo vai acontecer com ela também. Sim. Isso traz muito Freud num livro que ele escreveu, Bate-se numa Criança. A criança que apanha e a criança que assiste a outra apanhar. Ambas acabam criando traços minêmicos e traumas. Eu não conheço esse livro, mas pelo que você falou, já achei excepcional. Ambos acabam criando um trauma relacionado a isso. Sim. E aí pode desenvolver na vida adulta, né? Pessoas muito preocupadas, muito ansiosas e, além da ansiosidade, uma certa compulsão, porque eu preciso me cuidar para que isso não vá acontecer, ou seja, evitar a ameaça, né? E a ansiedade vem isso. Então a gente lida com o medo com muito cuidado, porque o medo ele é uma defesa também, e às vezes ele é importante, porque a defesa é um processo psíquico, é como a medicação. A defesa é um processo que no primeiro momento ela consegue dar conta daquilo que ela precisa de dar. Mas eu não posso continuar com essa defesa, porque chega um momento que essa quantidade de energia que eu estou usando para manter a defesa, que é esse processo econômico de Freud, acaba não dando conta de segurar. E entra os complexos de Jung, que é a glutina, a quantidade de complexo em torno de um complexo real, que já aconteceu, e junto aos outros, e acaba esses complexos tendo a energia maior e acaba ocorrendo dele tomar conta do ego, ou seja, ser maior do que a energia do ego de segurar esses complexos. Caramba. E aí a pessoa acaba tendo reações, Sim. tendo comportamentos. Sim, reflete, né? Reflete. Como é que, dentro da formação do Instituto, como é que é possível identificar uma pessoa que vai cuidar ou acolher questões de outras e ela podendo ainda ter as questões delas ainda não alinhadas ou solucionadas? Você tem esse viés ali no Instituto? Porque Sim, isso pode acontecer. Pode acontecer. O fato, Rafael, é que a gente nunca alinha todos os nossos problemas, né? Que a gente não conhece. O famoso chakras alinhado. O nosso inconsciente ele é muito maior do que a nossa Sim. consciência. E a nossa consciência entra muito na narrativa. Então, às vezes, o que a gente pensa que está solucionado, no momento seguinte, aquilo retorna com um impacto muito grande. Mas
o fato da gente perceber que a pessoa está lidando com os conflitos que ela vive e depois ela vai viver com os conflitos do outro, o que a gente orienta muito é nunca abandonar a supervisão, porque ela trabalhou alguns conteúdos que ela trouxe na narrativa. Sim. Por exemplo, que ela sonhou e a gente identifica o sonho traz desejos não realizados, traz os nossos conflitos, nossos traumas, né? Aquilo que impactou de uma certa maneira a vida. Então, isso acaba vindo em sonhos. Então, a gente acaba interpretando os sonhos para poder a pessoa elaborar aquele processo que está oculto, que chama do conteúdo latente, né? Que o sonho traz o manifesto, é o que a gente vê, como se a nossa consciência Sim. dá conta de tudo, mas o nosso inconsciente tem algo latente, tem algo que está na polaridade. Então, a gente busca fazer com que essa aproximação, para que essa pessoa consiga ir lá elaborando alguns conflitos que ela viveu e que ela vive, para ir cuidando Sim. disso, trazendo essa elaboração, e, ao mesmo tempo, acompanhando o processo dela de evolução dentro da análise. Porque a formação ela sempre tem essa revisão didática de conteúdo e tem também as análises pessoal. Então, é dentro da análise pessoal que a gente vai observando isso. Sim. Depois ela é liberada quando o analista que está cuidando percebe que ela já está apta, pronta, a gente não pode dizer, porque nós nunca estamos prontos, né? É um processo de construção. Exatamente. Então, quando a gente está apto a desenvolver ou iniciar uma jornada, uma caminhada, a gente libera para poder fazer o estágio. E é dentro do estágio que, às vezes, a pessoa, o conteúdo que o outro traz, atravessa ela. Às vezes a pessoa chega assim e fala assim, a mulher, eu não vou atender homem. E a gente começa a confrontar, entendeu? Por que você não vai atender homem? Qual o problema? É o seu marido ou é você? E aí, de repente, ela entra numa questão dela com o pai, dela com o padrasto, que ela até então não tinha trago. Sim. E ela apresenta... Às vezes nem estava de forma consciente para ela, não né? estava de forma consciente. Ela e aí vai vindo. um comportamento sem... Isso. E isso vai vindo porque é processo, né? Processo que Sim. ela vai elaborando Caramba. em amiúde, né? Em amiúde. Uma sessão por sessão. Olha, a sociedade realmente, a gente precisa de muita ajuda. Muita ajuda. E eu queria te fazer uma pergunta da parte profissional. Quem são as pessoas que podem fazer a extensão, por exemplo, de psicanálise? Precisa ser da área da saúde? Precisa ter alguma formação antes? A pós-graduação, beleza, mas quem pode fazer primeiro? Vamos primeiro para a extensão. Quem é a pessoa que pode fazer para trabalhar com isso? Qualquer pessoa pode fazer. A gente só considera um nível intelectual do ensino médio, né? No mínimo ensino médio, para poder fazer extensão. E a gente entende que não é o fato eu querer fazer algo que eu vou fazer aquilo bom, Sim, bem sim. feito. Então, é algo que acontece dentro do processo, um processo de alma, sabe? Sim. De alma e de espírito e de entrega. Então, se você, por exemplo, você é uma pessoa que faz esse processo aqui desse trabalho aqui de entrevistador, muito bem. Isso está na alma, né? Muito obrigado. Está na sua alma, está no seu movimento. E, de repente, você vai querer migrar para a engenharia, porque a engenharia está dando dinheiro. Isso é o teu ego. Vou atrás do dinheiro. Não é o teu espiritual que está atuando. Sim. Então, às vezes, a gente oferece o curso, né, de extensão dentro desse processo, desse reconhecimento, que é um movimento de alma, porque Sim. é uma alma tocando na outra alma. É um inconsciente tocando no outro inconsciente. Então, a pessoa ali dentro do movimento, dentro do curso, dentro da preparação, dentro da análise, é que ela vai percebendo as missões e as motivações e a vocação que a pessoa vai ter para Então tem uma responsabilidade sobre o que o curso oferece e para quem que está oferecendo também. Isso, né? Para um encontro dessa vocação. Acho que a gente pode ir para esse caminho. Exatamente. Né? E tem muita gente que questiona isso, né? Pô, mas vai ser psicanalista com ensino médio? Olha, Rafael, a gente vê pessoas assim antigas que não têm curso nenhum, mas que você senta para conversar com ela, a pessoa te dá um histórico de vivência de vida
que você sai assim, eu saí transformado com a conversa que eu tive com essa pessoa. Com certeza. E não tem inteligência intelectual no sentido de revisão didática, né? Sim, de conteúdo. Mas ela tem uma inteligência intelectual de vida. Sim. Como é que é viver? Experiência. Né? Experiência. Como é que eu vivo com o outro? E a nossa relação, tanto essa constituição psíquica, ela está sempre em constituição e até a neuroplasticidade relacionado com o outro, porque é relacional. Quando a gente relaciona, quando você me faz pergunta, que eu elaboro aqui o meu pensamento para responder a pergunta, eu também estou aprendendo. E a gente vai fazendo essa troca. Então, eu não aprendo isolado com os livros, eu aprendo também me relacionando com o outro. Exatamente. Por isso que é importante esse campo social, que esse campo social é que me estrutura. Exatamente. E a nossa sociedade, a gente está passando por esse movimento, né? Precisando de pessoas que se capacite melhor para cuidar do emocional dele. Ao mesmo tempo, ele cuidando do emocional dele, ele vai estar ajudando toda a família, e vai estar ajudando os vizinhos, as pessoas que estão... Mesmo que não coloque em prática, sabe? Mas se eu crio uma estrutura, e essa estrutura, ela cria esse processo de longa duração no meu cérebro, na minha consciência, isso fica em mim, cria essa imagem no meu coração mesmo, não sai, isso faz uma transformação. Reflete nas outras pessoas. Às vezes só pelo exemplo. Só pelo exemplo, é isso aí. Caramba. E a pós-graduação, ela sim vem depois da graduação, né? Isso. E isso também muda a vida de um profissional que é pós-graduado. O que isso muda na parte profissional dele? As oportunidades? A pós-graduação, a gente olha mais nesse campo da especialização. Tá. Então, a gente se aprofunda mais na questão de conteúdo, né? Então, a gente... Não que a extensão a gente deixa de aprofundar. Sim, sim. E também a gente não deixa também de que na pós-graduação a gente vai entrar com essa egrégora de trabalhar muito essa polaridade, né? Do que o ego está vendo, como que o ego está estudando e como que essa composição de alma pode crescer e de espírito, né? De espiritualidade dentro do conhecimento que ela traz. Mas a pós-graduação ela tem muito mais o sentido e objetivo e a meta de trazer mais capacitação teórica, né? Então, de questionar alguns autores, a sociedade, trazer esse impacto para poder formar, capacitar mais os profissionais. Perfeito. Habilitar e capacitar. Perfeito. Eu queria voltar um pouco lá no início da conversa, que você trouxe alguns exemplos de áreas que dentro da sua visão e dos seus ensinamentos, elas acabam conversando, né? Uhum. Que é a psicanálise e a neurociência. Uhum. Como você trouxe isso e o porquê que você trouxe isso, essa conversa entre essas duas áreas? Porque eu sempre me preocupei que estava faltando algo. Sempre falta algo ainda para me complementar aquilo que eu já conheço e aquilo que eu trabalho. E aí eu busco isso através de cursos, de leitura. Busco uma explicação em outra área. Porque a metapsicologia ela vai trazer um sentido que não é tão empírico assim, não é tão biológico. Aí eu falei, como que eu explico isso? Onde que localiza o id, que o Freud fala no aparelho psíquico da biologia do ser humano? Onde que se localiza? Onde que localiza o ego, o superego? Esse lugar que Freud na metapsicologia. Aonde exatamente? Né? Literal. Aí. Como é que isso ativado para poder funcionar isso no literal? Entendi. E a neurociência vem responder isso, né? Que legal. E a formação do Instituto está pautada em cima dessa junção. Ou de outros também, em cima dessa base, né? Como se fosse um tripé ali. Nosso tripé de ir avançando a cada momento nesse sentido de cada vez mais a gente buscar esses campos que ainda pode complementar para que a gente possa ter uma qualidade melhor de vida. Tendo uma qualidade melhor de vida emocional, nós também podemos impactar e melhorar a qualidade de vida do nosso cliente. Quanto mais conhecimento, melhor é. Eu fico imaginando como isso muda a vida de um aluno,
Porque ele não só vai ter os ensinamentos de ajudar o próximo, né, de atender e ajudar, como muda nele. Como transforma... eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas quando existe uma decisão e um input de fazer uma formação dessa, ele não vai só atuar perante as demais pessoas que ele vai ajudar e vai atuar profissionalmente, ele vai mudar ele mesmo como pessoa. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Não, esse é que é o nosso caminho, o nosso objetivo, né, o nosso ecossistema, né, é exatamente isso de transformar. Perceber que a pessoa está se transformando ali, ela não está passando simplesmente por um curso, uma formação, que vende apenas os livros, as literaturas, mas que isso provoque dentro dela uma transformação, uma modificação. Sim. É comum, você já percebeu que aluno, quando ele chega no instituto, na primeira relação com o instituto, ele busca ali uma informação técnica, teórica, mas ele sai dali transformado? É comum você perceber isso? Ah, sim, muitos. Transformado não só como profissional, mas como pessoa. Isso é uma alegria muito grande a gente ouvir esses feedbacks dos alunos, sabe? De como que eles foram impactados em um curso cheio da psicanálise ou da constelação familiar, da terapia corporal, da hipnose, enfim, do seminário, Sim. das atualizações, como que isso impacta. Às vezes não é nem nosso aluno, mas ele chega e fala assim, vou assistir uma live, eu vou assistir um seminário. E aí quando assiste, fala assim, caramba, eu quero complementar, quero mais coisas aí. E é interessante porque o aluno, ele realmente, quando ele chega pela primeira vez, ele não conhece esse universo. Ele desconhece, assim como eu entrei também, eu desconheci esse universo. Sim. E aí, quando ele começa a se deparar com um universo que mexe com o interior dele, que está falando dele, né? Porque além de ter todo esse conhecimento, esse entendimento do funcionamento do aparelho psíquico, começa a estudar também como que é a estrutura da sua personalidade. E quando ele se depara dessa estrutura da personalidade, e aí entra no campo, né, de como é que se desenvolve a neurose, a psicose e a perversão, que são o tripé freudiano, né, dessa estrutura, ele começa a se ver muito diante daquelas estruturas. Sim. E aí começa um movimento tanto de conhecimento como de mudança interna, interior. E a gente vê isso na resposta dos alunos. Pô, como que isso mudou a minha vida? Sim. Mudou a maneira com que eu olho para mim, com que eu olho para os meus filhos, e como eu olho, às vezes, para o meu marido ou para minha esposa. Sim. Porque começa a entender quais foram os nós, quais Sim. foram as demandas que ele viveu e que, às vezes, o companheiro viveu também, ou possa estar vivendo, e que agora impactou o filho dele. E, às vezes, a gente precisa até trabalhar também um pouco o lugar da culpa, porque a gente começa a sentir um pouco culpado, sabe? Pô, estraguei meu filho, o que eu fiz, né? E a gente precisa também de trabalhar para sair desse lugar. Sim, exatamente. Mas é um lugar que a gente encontra como reconciliação, sabe? Reconciliação é relaborar, é simbolizar. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Marcos, empresário, né? Sobre o Instituto. Você usou um termo no momento da conversa, falou sobre o ecossistema. E eu fiquei interessado em saber sobre, de fato, esse ecossistema atua. Eu já sei os pilares sobre a parte educacional, mas quando comparado com outras instituições de ensino também. E eu quero saber mais sobre o Instituto, onde ele está localizado também. Então, primeiro, vamos por partes. Sobre esse ecossistema, né, que você atua nele para que um aluno tenha uma formação completa de diversas áreas possíveis, sendo com extensão, seja com palestra, com webinário que você falou. Qual é o papel do Instituto nessa gestão de ecossistema para tornar um profissional que está ali melhor, com mais conhecimento? Então, primeiro, a gente perceber e sempre estar pontuando como que o aluno chega. A gente observa isso. Uma foto de como ele chegou ali, a primeira visão, né? Uma foto, perguntas, porque de acordo com a maneira com que ele chega, as intenções e os interesses, a gente vai mapeando o desenvolvimento
de como é que ele vai chegando até os momentos de conclusão do curso. É como se criasse um plano, desculpa te cortar, mas é como se criasse um plano específico de acordo com a necessidade que aquele aluno está tendo. Certos tipos de cursos, de extensões, de palestras, seria isso? Que legal. E dentro desse processo, desse ecossistema, nós vamos trabalhar esse processo de transformação, ou seja, nós chegamos num curso desse sem perceber que, às vezes, atuam situações dentro de nós, tanto no sintoma, quanto no comportamento, no vazio, na agressividade, sem que a gente consiga nomear isso. Ou seja, é o nosso ego que está sempre atuando. Não que a gente vai fazer com que o ego se debruce ou apagar o ego, nada disso não. É fazer com que esse ego tenha uma estabilidade, vai criando a sua estabilidade para que ele vá não separando, não dividindo. Aquilo que eu falei antes, né? Essa transformação. Por exemplo, eu entro lá no curso e aí eu não tenho um convívio bom com meu pai, ou não tenho um convívio bom com a minha esposa. E aí o meu ego está de uma maneira que foi reconstruído ou consolidado com a minha história da infância, que eu ainda não tenho essa percepção, por que esse comportamento eu tenho, né? Essa dificuldade, ou não valido, ou não aprovo, ou sempre estou com a questão de conflito, ou tenho medo do abandono, fico toda hora preocupado, excesso de ciúme, né? Então, essa pessoa, ela começa a observar, perceber e fazer com que esse ego, através até do processo dessa neuroplasticidade, esse ego seja transformado numa outra perspectiva, numa outra visão, num outro pensamento. Sim. Isso vai consolidando e transformando a imagem que ela possa criar dela e entender por que ela age daquela maneira e como que ela vai se comportar diante do outro, desenvolvendo mais o estado da empatia, percebendo Sim. também entendendo que na infância ela pode ter um ambiente que foi muito inseguro e isso desregulou o nervo vago dela, de neuroceptar. Então, toda essa estrutura vai fazendo com que o químico dela, através do pensamento, da alimentação, do sono, vai se transformando ela, o círculo circadiano, vai transformando ela. Mas não quer dizer que vai descartar o ego, né? Isso, não vai descartar o ego, mas vai fazer com que o ego seja um parceiro aliado para esse caminho de transformação. Entendi. Não como... É um o direcionamento. superego também. E o superego, que é aquela instância que é fundamental para a nossa censura. Então, quando a nossa censura é exagerada, isso também provoca um desconforto, provoca um conflito psíquico, né? Porque são forças internas brigando. E o id também é saber o ego modular os desejos e o prazer do id com a censura do ego. E aí cria uma transformação psicológica desse sujeito. Caramba. Esse é o processo desse ecossistema que vai ocorrer nesse equilíbrio, né? Sim. Então, tem um ego equilibrado. Sim. E aí vai chamar, né, o Winnicott vai chamar da constituição de um self verdadeiro, né? Porque até então aí o desenvolvimento é de um falso self. Sim. Quando o ego acredita que ele pode tudo, ele sabe controle, tudo. Esse sentimento está no controle. Exatamente. Às vezes é isso que você falou. É soltar um pouquinho o nosso controle, né? Eu sou muito fã de filmes. Tem um filme que é o Divertidamente, inclusive a versão 2, que fala muito sobre a ansiedade de uma menina de 12 ou 13 anos, não me lembro a idade dela. E no final do filme, quando termina o filme, toda a história e tal, a ansiedade continua lá. Só que ela tá lá controlada. Exatamente. E aí eles fizeram, óbvio, Disney, não sei se é Disney, não sei, mas fizeram ela amarrada, né? Ela tá aqui lá que ela tá amarrada, mas ela tá lá. Tá lá. Sentada do lado dela. Isso aí. E tem uma outra coisa nesse filme que fala também, esse filme é muito legal. Tem uma outra coisa que fala que é no 1, ele fala sobre a felicidade, fala assim, eu descobri o medo. Quando ela criancinha, descobriu o medo. Eu já li, eu não posso me livrar dele. Então eu vou conviver com ela, que é o medo, o medo ali é uma... Vive chorando, vive, né? O medo não, é tristeza, desculpa. Descobri a tristeza. Ela vive chorando, vive não sei o que lá. Ela fala assim, eu não posso me livrar dela, então eu vou ter que conviver com ela aqui. Conviver com ela, mais ou menos esse caminho aí. Caramba. Esse ecossistema é esse processo que
o filme revela aí tanto do id, do ego, do superego, que está impactado. É claro que eles explicam da maneira deles, aí, né? É um filme infantil, mas falam muitas coisas. E traz muita relação com a psicanálise, né? Com a metapsicologia de Freud, né? Eu imagino. E agora eu queria perguntar sobre o Instituto, onde ele está localizado. Pode falar, claro. O ecossistema também é importante falar da parte formativa. Tem toda essa parte psíquica, mas tem a parte formativa que é a escada, inclusive com a residência. Com a residência? Sim, é como interessante assim? Isso, bem lembrado. É que esse processo do ecossistema, a gente traz, que nós já até falamos aqui, né, de toda a formação, que vem da extensão, da pós, seminário, atualização, além de outros cursos que pode oferecer complementares, que é o caso da constelação familiar, que é o caso da psicoterapia corporal, PNL, neurociência. Então, tudo isso são cursos que vão agregar. E também a gente tem um programa de residência, porque o aluno que se destaca, a gente começa a olhar para ele, assim, esse é um bom aluno, tem vocação, tem preparação, tem alma, tem espírito para o negócio. Nós vamos ver se ele interessa a compor a nossa equipe de professores. Caramba, que legal! E aí ele entra num programa de residência e começa também a ser colegas nossos de profissão. Já devem existir colegas já, com certeza, que foram alunos, né? Temos. Que legal. Temos uns 4, né? Pô, que legal. 4 que legal isso. Já. Que legal isso. O Instituto ele é físico e ele é online também, né? Então, eu queria pedir um pouco para a gente entrar nesse detalhe. Onde ele está localizado, as unidades, e também sei que já tem alguns lugares também que vocês estão com novidades para vir por aí. Então, por favor, se quiser, a Vânia também ajudar a gente aqui. O site do curso qual é? www.institutosaúde.com.br, né? Então, quem quiser localizar todos os cursos que tem lá é institutosaúde.com.br. E ali já tem a opção online para a pessoa poder fazer os cursos online, né? Muito mais informações a gente tem no Instagram. No Instagram também. No Instagram é muito mais... Perfeito. Ele é alimentado todo dia, né? Sim, qual é o Instagram? @saúde. Instituto Saúde, lá no Instagram, tá? E aonde está localizado fisicamente? Porque existem as aulas presenciais, né? Sim. Aonde está fisicamente? A sede nossa, ela fica em Duque de Caxias. Em Caxias, perfeito. Duque de Caxias, Santa Cruz da Serra. Perfeito. E Vila Canaã. Vila Canaã. Nós temos a aula presencial e a nossa aula presencial, ela é filmada e gravada ao vivo. Bacana. Por exemplo, a pessoa teve uma situação que ela não pôde ir. Sim. Então ela impactou, ela assiste a aula de casa. Sim. E ela fica gravada, a aula fica gravada para que a pessoa depois ela possa revisar essa aula que foi ministrada ao vivo. E nós temos também hoje em funcionamento um polo em Nova Iguaçu, ali no bairro da Luz, e estamos ampliando ali para Jacarepaguá, se eu não me engano. Praça Seca. Aqui pertinho. Praça Seca. E outro em Nova Iguaçu. E outro polo em Nova Iguaçu. Vai ter 2 polos em Nova Iguaçu. Um está em processo ali na Praça Seca de negociação. Então, a região de Jacarepaguá, porque a Praça Seca fica no meio ali de Jacarepaguá. Então, a região de Jacarepaguá inteira vai ter essa possibilidade. E também, Rafael, nós temos uma outra questão que é abrir essa parceria, sabe? Abrir polo. Então, a gente está conversando com algumas empresas, escolas, igrejas, sabe? Que legal. Para onde quiser levar o nosso curso, a gente está em aberto para poder estar levando os cursos nessa modalidade, né? Que legal. Toda a estrutura, né? A gente tem leva toda a estrutura, a pessoa só tem que ter um local ali apropriado, né? Isso é uma visão muito, muito bacana, assim, de poder abrir essas frentes, porque a gente, principalmente quando a gente fala de Rio de Janeiro, a dificuldade de locomoção no Rio de Janeiro é muito difícil para as pessoas, né? Então, podendo ter essa possibilidade de uma empresa na região da Zona Sul, uma empresa em outra região, sei lá, em Niterói, qualquer outro lugar,
Se quiser fazer essa parceria com vocês, então também vocês estão abertos a isso. Sim, sim. Pô, que legal, que legal. E aí lá no Instagram manda um direct ou tem um WhatsApp para conseguir falar com vocês também, né? Certo. O WhatsApp do comercial, qual é mesmo o número? Eu posso botar na descrição, não tá. tem problema não. Tá eu posso botar na A descrição. gente ia falar da FEX, né? Então, eu queria perguntar sobre isso. Porque os nossos cursos, né, alguns cursos, não são todos não, é da psicanálise, constelação familiar, Sim. a psicopedagogia e nós vamos agora estar abrindo para neurociência. Esses cursos, nós temos um credenciamento na faculdade FEX. Uhum. Essa faculdade FEX é que certifica os nossos alunos. Uhum. Então é como se nossos alunos fossem alunos da faculdade. Da faculdade. E o curso de psicanálise, de pós-graduação, é todo fiscalizado, registrado Sim. na própria faculdade. Então, Sim. o aluno é registrado na faculdade, como aluno Não, da é faculdade. ótimo. E é o correto, tem que ser mesmo, né? E a gente só dá o conteúdo, a matéria, a atividade toda, e depois a faculdade concluindo tudo, todo o critério que é para todos os padrões ali. Isso. Sim. E aí a faculdade, ela expede o certificado. Formação reconhecida pelo MEC, né? A pós-graduação. Reconhecida pelo MEC, Pois é. porque a faculdade, a FEX, ela Sim. é reconhecida pelo Sim, MEC. sim. Ela é que tem a Que chancela. legal, que legal, que legal. Porque às vezes a gente vê, nós fizemos congresso lá na FEX e tudo, e a gente vê, Rafael, muito essa divulgação, né? Cursos credenciados pelo MEC. Só a faculdade é que consegue uma credencial pelo MEC. Então, o curso, para ele oferecer um certificado pelo MEC, Sim. ele tem que estar associado a uma credenciado a uma faculdade. Sim, entendi. O Saúde não pode Entendi. credenciar. Saúde nem ninguém, né? Nem ninguém. Nem ninguém. E as pessoas usam isso muito em divulgação. Entendi. Porque é um erro, né? Trabalhar da forma correta, né? Se o correto é esse, nesse momento, é assim que a gente vai trabalhar, né? É o mais correto. É o nosso lema. Lema. Né? Nosso lema. Perfeito. Eu queria te perguntar sobre o futuro. Tirando as unidades que a gente já falaram que teremos novidades, mas como você vê para os próximos, 3, 5, 10 anos o futuro do Instituto? Com muito otimismo, sabe? Otimismo da gente aprender muito mais, trazer mais curso, mais novidade. Exatamente. E quem seja, como que é aquele outra instância maior? Universidade corporativa. Então a gente vê isso, o Instituto chegar no nível de uma universidade corporativa. Que legal. E vai chegar. Chegará. Eu nem imaginava chegar onde nós chegamos. Chegará. Né? Porque foi tudo um início de uma semente muito simples, muito humilde, com poucas pessoas, trabalhando nós dois juntos, só nós dois. Sim, e imagino. Criando esse processo devagar dentro da nossa estrutura. Imagino. Investimento muito nosso. Sim, próprio, né? Assim, nós temos algo que eu acho que é muito interessante diante de um processo desse, sabe, dessa visão, acho que muito humana. Há muito tempo uma freira falou isso comigo, né? Você é muito humano. E eu levei isso processando, né? Agora, até mesmo com o Instituto, eu percebo isso, que determinadas situações, o professor deu aula, eu não consigo ficar em paz se não pagar ele naquele dia que ele deu aula e recebeu o dinheiro dele. Mesmo que o Instituto não tenha lucro naquele dia para pagar o professor. Mas se eu tenho dinheiro na conta, eu tiro dinheiro na conta para poder pagar. Eu entendo perfeitamente. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem. Sim. Como que a gente está formando os nossos profissionais e como Sim. que a gente lida com os professores que estão ali nos ajudando, que são colaboradores, né? Sim, perfeito. São os nossos colaboradores. Perfeito, perfeito. Olha, eu quero te pedir uma gentileza. Quero te pedir para você ajudar quem está em casa a responder uma pergunta. Se as pessoas que assistiram esse programa ou essa aula maravilhosa que você deu aqui para a gente
elas perceberem ou se sentirem motivadas a realizar um curso, seja o curso de extensão, seja a pós-graduação, para quem já tem a graduação. Qual é a primeira pergunta que ela tem que se fazer para ela poder tomar essa decisão? Rapaz, eu posso até pensar em mim também, né? Mas é uma pergunta que poderia ser direcionada assim: eu vou fazer um curso para que eu obtenha apenas conhecimento, ou eu vou fazer um curso que eu preciso olhar para algo que é necessário transformar em mim? Então, acho que é uma pergunta que vem nortear esse processo de entrar nesse ecossistema, sabe? Transformador. O que eu quero transformar? Quando eu olho pensando em mim exatamente por isso, né? Entendi. Porque a minha consciência, o meu ego matemático, até então, até a virada ali de 2012, era muito técnico e muito mental. Sim. Sabe? Pautado Técnico e numa mental. ciência exata. Exatamente. Entendeu? Então, teve um momento que até tinha determinada discussão com relação, olha, foi o homem que criou Deus, né? Porque é muito lógico isso, né? Sim. Na minha cabeça, matemático, né? É muito lógico isso. Até então, um professor de matemática. Exatamente, né? Então, com o decorrer do tempo e a minha instabilidade emocional, que foi o ponto-chave, e eu falo assim, que bom que essa doença veio, né? Que essa doença veio para poder transformar esse Marcos antigo e nascer um novo Marcos. Então, foi um renascimento. E que bom que eu me encontrei também com um psiquiatra que ele foi bem, e que conhecia até a constelação familiar. Então, foi um psiquiatra que falou assim, olha, essas medicações, elas te ajudam, te auxilia para poder remediar, mas ela não te traz a estabilidade que você precisa. Você precisa de mais, você precisa de uma terapia. E aí, nesse processo de eu preciso de uma terapia, eu comecei a achar interessante o negócio. Eu falei assim, eu vou fazer um curso que eu acabo fazendo as minhas análises também. Então, eu junto tudo, né? Sim. Em vez de eu pagar um psicólogo para poder fazer o meu tratamento, eu falei assim, eu vou fazer duas coisas. Eu obtenho um curso e faço o meu tratamento. Sim. Então, eu comecei ali, né, fazer o meu processo de transformação. E o que foi interessante é que quando eu estava no processo do curso, né, de psicanálise, eu me dediquei bastante. Ao ponto que o meu analista, professor e analista, que estava dando aula e também era o meu analista, ele, com um ano de curso, ele trouxe uma lista de perguntas, de 30 perguntas da psicanálise. E ele chegou e levou para os alunos dele, que eles estavam fazendo análise, né? Todos eles. Ninguém quis responder as perguntas. Aí ele foi fazer análise comigo e falou assim, Marco, trouxe 30 perguntas aqui. Você quer levar para casa para poder você estudar? Eu falei, não, eu quero responder aqui. Se você quiser me perguntar, eu respondo aqui. Aí ele falou, tu é corajoso. Eu falei, tá na chuva para se molhar, né? Aí ele me perguntou as 30 perguntas sobre psicanálise. Eu respondi as 30 perguntas. Aí ele falou assim, aí veio o susto, né? Vou te liberar para você fazer o estágio. Caramba. Aí eu me assustei, né? Não, calma, não estou pronto ainda não. Ele falou assim, quem é que está pronto, Marco? Nem eu estou pronto. Aí, quando ele falou assim, nem eu estou pronto, aí caiu uma ficha, despertou, entendeu? Porque ninguém nunca vai estar pronto, né? Exatamente. Ninguém nunca vai estar pronto. E às vezes é uma dor que nós passamos, né, analista, porque às vezes o paciente ou o cliente abandona a análise, a gente começa a se sentir culpado. Eu falhei, eu errei. Claro que tem as nossas análises também quando a gente erra num trabalho. Mas existe também o que chama do bom analista para o bom cliente. E aí nem todo mundo vai conseguir criar esse par de aliança terapêutica, né? Sim. E isso acontece com os profissionais de ponta, né?
Sim. E a gente Imagino. aprende também a lidar com isso também, né? Sim. É aprender a lidar com a rejeição. Sim. Sim. Porque às vezes é uma E dor não se também. desqualificar. Entendeu? E Tem é uma N dor. questões aí envolvidas. E aí eu vou trabalhar isso dentro Sim. de mim, na supervisão, né? Porque a supervisão é fundamental nesse processo. Olha, que legal, que aula que você deu aqui pra gente. Obrigado, de verdade, assim, eu fico muito feliz de conhecer vocês e conhecer uma instituição que é guiada por vocês, por pessoas tão estudiosas, tão sérias no que fazem, que amam tanto o que fazem. Parabéns, de verdade, assim. Obrigado. Parabéns, que tenham muito, 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 muito sucesso. E que o Instituto cresça cada vez mais. E Parabéns. agradecemos também a oportunidade de estar aqui com você, né? Na Rota da Saúde, né? Esse podcast maravilhoso. Obrigado pelo carinho, de verdade. Espero que a gente tenha contribuído, né? Muito, mas muito mesmo. Se você amou essa aula do Marcos aqui, como eu amei, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Se quiser estudar, aperfeiçoar curso de extensão, pós-graduação, institutosaúde.com.br, correto? Correto. Perfeito. É isso. Obrigado, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.